Audiobook do livro A Realidade Desconhecida, por Seth, volume 2. Seção 709. Atividade mais rápida que a luz e as viagens da consciência. Probabilidades e histórias. Como conscientizar-se da realidade desconhecida. Tudo o que é aparente tridimensionalmente tem uma fonte interna da qual sua aparência brota. Parte disso, novamente, é difícil de explicar, não porque Hubert não tenha o vocabulário, mas porque a linguagem de palavras seriais pré-empacota automaticamente as ideias em certos padrões. E escapar do pré-empacotamento pode ser uma tarefa. Vamos tentar o nosso melhor, no entanto. A célula, como você a entende, é apenas a face tridimensional da célula. A ideia de táquions, como entendida atualmente, é basicamente legítima, embora altamente distorcida. Antes de uma célula como tal fazer sua aparência física, há perturbações no local em que a célula mais tarde se mostrará. Esses distúrbios são o resultado de uma desaceleração dos efeitos anteriores da atividade mais rápida que a luz e representam o surgimento em seu sistema de energia espaço-tempo, que pode então ser efetivamente usado e formado no padrão celular. O próprio processo de desaceleração ajuda a congelar a atividade em uma forma. Com a morte de uma célula, ocorre um processo inverso. A morte é a fuga dessa energia da forma celular, sua liberação, a própria liberação desencadeando certos estágios de aceleração. Existe o que pode ser chamado de resíduo ou energia de detritos, revestindo a célula, que permanece dentro desse sistema. Nada disso pode ser verificado de dentro do sistema, isto é, a atividade inicial mais rápida que a luz ou a desaceleração posterior. Esse comportamento mais rápido que a luz, então, ajuda a formar a base do universo físico. Essa característica é um atributo das UCs, que já desaceleraram um pouco ao formar as unidades EE. Enquanto operam através das estruturas do corpo, consciências como a sua se concentram principalmente na orientação tridimensional. Em estados fora do corpo, no entanto, a consciência pode viajar mais rápido que a luz, muitas vezes de fato instantaneamente. Isso acontece frequentemente no estado de sonho, embora tal desempenho possa ser alcançado em vários estados alterados de consciência. Nesses momentos, a consciência simplesmente se coloca em uma relação diferente com o tempo e o espaço. O corpo físico não pode seguir, no entanto. É alterado sua própria relação com o universo físico que a consciência pode compreender melhor suas próprias propriedades e vislumbrar de outro ponto de vista esse universo físico, onde será visto sobre uma luz diferente. Operando fora do corpo, a consciência pode perceber melhor as propriedades da matéria. Ele não pode atentamente experimentar a matéria, no entanto, da mesma maneira que pode quando está fisicamente orientado. Do seu ponto de vista comum, a consciência viajante está fora de foco, não presa às coordenadas físicas da maneira designada. O chamado mundo interior pode ser explorado pelo menos teoricamente, no entanto, exatamente dessa maneira. A consciência se desbloqueia por um tempo de suas coordenadas usuais. Quando isso acontece, o viajante extracorpóreo não está simplesmente fora de sua forma corporal. A pessoa sai do contexto habitual. Mesmo que um indivíduo deixe o corpo e perambule pela sala a não mais do que alguns metros de distância de onde o corpo está localizado. Há alterações, traço. A relação da consciência com a sala é diferente. A relação do indivíduo com o tempo e o espaço se alterou. Tempo fora do corpo é tempo livre para seus padrões. Você não envelhece, por exemplo, embora esse efeito varie de acordo com certos princípios. Vou mencioná-los mais tarde. Tal consciência viajante pode viajar dentro da realidade física. Embora não se relacione com esse sistema da maneira usual, ainda pode estar aliado a ele. Desse ponto de vista, a própria matéria parecerá diferente do que normalmente aparece. Por outro lado, uma consciência extracorpórea também pode entrar em outras realidades fisicamente sintonizadas, aquelas que operam em frequências diferentes das suas. A natureza basicamente independente da consciência permite tal desembaraçamento.
A consciência do corpo mantém seu próprio equilíbrio e age como uma estação de manutenção. Qualquer discussão da realidade desconhecida deve necessariamente envolver certas hipóteses, geralmente descartadas, sobre as características da própria consciência. O mundo, como você o conhece, é o resultado de um complicado conjunto de códigos, como dados no início da última sessão, cada um trancado um no outro, cada um nesses termos independente dos outros. Seu universo percebido, preciso em todas as suas partes, então, resulta de padrões codificados, cada um se encaixando perfeitamente no próximo. Altere um deles e, até certo ponto, você sai desse contexto. Qualquer evento, de qualquer tipo, que não diretamente, imaculada, eles se cruzam com o seu contínuo espaço-tempo. Não acontece em seus termos, mas desaparece. Torna-se provável em seu sistema, mas busca seu próprio nível e se atualiza à medida em que se encaixa em outra realidade cuja sequência codificada se ajusta à sua. Quando a consciência deixa o corpo, portanto, ela altera algumas das coordenadas. Existem várias questões envolvendo a natureza da percepção que então ocorrem, e estas serão discutidas um pouco mais tarde. A consciência está equipada para focalizar sua energia principal, pelo menos em seus termos, geralmente dentro do corpo, ou desviar-se dele por períodos variados de tempo. Teoricamente, sua consciência humana pode seguir muitos caminhos diferentes enquanto ainda mantém sua base física. Em tempos históricos distantes, diferentes tipos de orientação foram experimentados, como pelos sonâmbulos descritos na última sessão, por exemplo. Sua própria experiência privada atual pode dar dicas e pistas sobre essas outras culturas, pois essas habilidades residem na estrutura natural. Agora, mas são subdesenvolvidas. De uma forma ou de outra, portanto, todos os potenciais da espécie estão agora latentes dentro de cada indivíduo. Muitas vezes, eles vêm à tona através de eventos que podem parecer bizarros. A realidade desconhecida é desconhecida apenas porque você não procurou seus aspectos em si mesmo. Você foi ensinado a prestar atenção quase exclusiva ao seu comportamento exterior. Em particular, então, muito de sua vida interior lhe escapa. Você costuma estruturar sua vida de acordo com esse padrão exterior de eventos. Estes, embora importantes, são o resultado do seu próprio mundo interior de atividade. Esse mundo interior é sua única conexão real com os eventos exteriores, e os detalhes objetivos só fazem sentido por causa da subjetividade que os deu origem. Da mesma forma, quando você olha para o estado atual do mundo ou para a história, geralmente estrutura suas percepções de modo que apenas as superfícies mais altas dos eventos sejam vistas. Usando o mesmo tipo de raciocínio, você está apto a julgar o passado histórico de sua espécie em termos muito limitados e a ignorar grandes dívidas em sua história porque elas parecem não fazer sentido. Enquanto você acredita, por exemplo, que a tecnologia, como você entende, por si só significa progresso e que o progresso necessariamente requer manipulação física dominante do ambiente, que deve continuar para sempre, você julgará as civilizações passadas nesse sentido. Isso deixará cego para certas realizações e outras orientações a tal ponto que você não será capaz de ver evidências de conquistas quando elas aparecerem diante de seus olhos. Você não trabalhou com o poder do pensamento ou sentimento, mas apenas com seus efeitos físicos. Portanto, para você, apenas os eventos fisicamente materializados são óbvios. Você não aceita seus sonhos como reais, por exemplo, mas, via de regra, você os considera fantasias, acontecimentos imaginativos. Até muito recentemente, você geralmente acreditava que todas as informações chegavam ao corpo através dos sentidos externos e ignorava todas as evidências em contrário. Era impossível imaginar civilizações construídas sobre dados recebidos mentalmente, conscientemente aceitos e usados criativamente. Em tais circunstâncias, os cientistas dificilmente poderiam procurar a pré-cognição nas células. Eles não acreditavam que existia para começar. O próprio corpo humano tem potenciais limitados e grandes variações que permitem diferentes tipos de orientação. O homem provável representa o homem alternativo do seu ponto de vista, versões alternativas da espécie. O mesmo se aplica individualmente, nos estados fora do corpo. Muitas pessoas encontraram eus prováveis e realidades prováveis.
Eles também viajaram para o passado e o futuro, como você pensa neles. A psique privada contém em si o conhecimento de suas próprias probabilidades e contém um espelho no qual a experiência da espécie pode pelo menos ser vislumbrada. Você está acostumado a um tipo particular de orientação, acostumado a usar sua consciência de uma maneira particular. Para estudar a realidade desconhecida, no entanto, você deve tentar ver o que mais sua consciência pode fazer. Isso realmente significa que você deve aprender a recuperar o verdadeiro sentimento de si mesmo. Existem duas maneiras principais de tentar descobrir a natureza da realidade: um método exterior e um interior. Os métodos podem ser usados juntos, é claro, e do seu ponto de vista deve ser para maior eficiência. Você está bem familiarizado com os meios exteriores que envolvem estudar o universo objetivo e coletar fatos sobre os quais certas deduções são feitas. Neste livro, portanto, enfatizaremos formas interiores de alcançar, não necessariamente fatos, mas conhecimento e sabedoria. Agora, os fatos podem ou não lhe dar sabedoria. Eles podem, se forem seguidos servilmente, até mesmo afastá-lo do verdadeiro conhecimento. A sabedoria mostra-lhe o interior de fatos, por assim dizer, e as realidades das quais os fatos emergem. Grande parte do restante da realidade desconhecida, então, lidará com uma visão interna da natureza da realidade e com alguns exercícios que permitirão que você veja a si mesmo e ao seu mundo de outra perspectiva. Mais tarde, pretendo falar muito mais sobre algumas civilizações que, em seus termos, vieram antes da sua. Antes que você possa entender sua orientação, teremos que falar sobre vários tipos alternativos de consciência e experiência fora do corpo. Isso ajudará a entender como outros tipos de cultura podem operar de maneiras tão estranhas às suas. Você pode fazer uma análise sobre todos esses pontos. Estaremos discutindo métodos alternativos de orientação que a consciência pode tomar quando aliada à carne, tentando dar ao leitor alguma experiência pessoal com tais condições alteradas, juntamente com um breve histórico de algumas civilizações que utilizaram essas orientações não oficiais como seu método predominante de foco. Para se familiarizar com a realidade desconhecida, você deve, até certo ponto, admitir que ela existe. Então, e estar disposto a se afastar de seu comportamento habitual. Todos os métodos dados são bastante naturais, inerentes à estrutura do corpo e até biologicamente antecipados. Sua consciência não poderia deixar seu corpo e retornar a ele novamente a menos que houvesse mecanismos biológicos que permitissem tal atuação. Eu disse que o corpo pode de fato continuar realizando as atividades de manutenção necessárias enquanto a consciência principal está separada dele. Até certo ponto, pode até realizar tarefas simples. No sono, de fato, não é absolutamente necessário que a consciência principal esteja alerta no corpo. Apenas em certos tipos de civilizações, nesse sentido, é necessária uma relação tão próxima entre corpo e consciência principal. Existem outras situações, portanto, em que a consciência normalmente se desvia muito mais, retornando ao corpo como uma estação doméstica e base de operação, confiando nele apenas para certos tipos de percepção, mas não dependendo dele para todo o quadro da realidade. A vida física por si só não requer necessariamente o tipo de identificação do eu com a carne que é sua. Isso não significa que uma alienação resulte nessas realidades, simplesmente uma relação em que o corpo e a consciência se relacionam com outros eventos. Apenas suas crenças, treinamento e doutrinação neurológica o impedem de reconhecer a verdadeira natureza de sua consciência enquanto dorme. Você fecha esses dados. Nesse período, no entanto, em uma ordem interna de eventos, você é altamente ativo e faz muito do trabalho mental interior que mais tarde aparecerá como experiência física. Enquanto sua consciência está tão ocupada, sua consciência corporal desempenha muitas funções que são impossíveis para ela durante suas horas de vigília. A maior criatividade biológica acontece enquanto você dorme, por exemplo, e certas funções celulares são aceleradas. Algum tal desprendimento de sua consciência principal e do corpo é, portanto, obviamente necessário ou não ocorreria. Dormir não é um subproduto da vida desperta. Em termos mais amplos, você está igualmente acordado quando está dormindo, mas o foco de sua consciência está voltado para outras direções. Como você sabe, você pode viver por anos enquanto está em coma, mas você não pode viver por anos sem nunca dormir. Mesmo em coma, há atividade mental.
embora possa ser impossível determiná-la do lado de fora. Um certo tipo de comportamento consciente e livre é possível quando você não está fisicamente orientado como está no estado de vigília. E essa atividade é necessária até mesmo para a sobrevivência física. Isso também tem a ver com pulsações de energia em que a consciência, como você a conhece agora, se exercita, usando habilidades nativas que não podem ser expressas apenas pela orientação física. Sua própria consciência principal tem a capacidade de viajar mais rápido que a luz. Mas essas percepções são muito rápidas e os padrões neurologicamente estruturados que você aceita não podem capturá-los. Por falar nisso, a compreensão e a reação celular são muito rápidas para você acompanhar. A estrutura equilibrada da existência física requer uma plataforma particular de experiência que você aceita como válida e real. Nesse nível, apenas o universo que você conhece experimentou. Essa plataforma ou foco é o resultado da melhor cooperação. Sua própria consciência livre e sua consciência corporal formam uma aliança que torna isso possível. Tal desempenho, na verdade, significa que a realidade física liga e desliga. Em seus termos, ela existe apenas em suas horas de vigília. O trabalho interno que o torna possível é feito em grande parte no estado de sono. O encontro da consciência corporal com a sua consciência principal requer um foco intenso, no qual são necessárias as maiores manipulações. As percepções devem ser precisas em termos físicos. Até certo ponto, no entanto, essa concentração primorosa significa que ocorrem certas limitações. A compreensão celular não é sintonizada pelo eu normalmente consciente, que é igualmente inconsciente de sua própria natureza livre em níveis mais elevados. Portanto, deve acontecer um processo de desengajamento que permita que cada um se regenere. A consciência então deixa o corpo. A consciência do corpo fica com ela. Fim da sessão.